programa Prevenir de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre fígado. E para isso nós temos como convidada uma super especialista, que é a doutora Mônica Viana, que é gastroenterologista e patologista, coordenadora do grupo de fígado do Hospital do Servidor Público do Estado, diretora da Sociedade Paulista de Fígado e diretora da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Então, se tem alguma coisa que essa mulher sabe, é falar de fígado. Então, bem-vinda, doutora, ao nosso programa. Obrigada, Milton, pelo convite, sempre uma honra participar, né? E é sempre muito bom poder falar sobre desmistificar e fazer a população entender o quanto que o fígado é um órgão que sofre calado, né? É um órgão que vai para a cirrose sem sintoma, vai para o câncer de fígado sem sintoma, e muitas vezes a gente já tem um câncer de fígado lá e esse órgão não tem manifestação clínica disso. E aí, falando um pouquinho do fígado, ele é uma glândula? O fígado é uma glândula? O fígado é um tudo, ele é um tudo, porque ele produz também hormônios, ele produz fatores de coagulação, ele é responsável por algumas enzimas digestivas, né? A bile é produzida no fígado, né? E a gente tem, assim, muitas funções nesse órgão. E ele é um órgão muito grande, então depois da pele, o órgão sólido, sozinho, maior é o fígado, né? O fígado é maior que o coração, é maior que os rins juntos, né? E os pulmões que ficam colabadinhos, eles colabados são menores que o fígado. Expandido ele é maior, mas é um órgão muito grande porque é um órgão sólido. E como eu falei, com muitas funções. E doutora, hoje especificamente a gente vai falar um pouquinho desses chás emagrecedores e como eles afetam o fígado. Primeiro, a senhora indica ou não indica tomar esses chás emagrecedores que aparecem por aí? De jeito nenhum, gente. Então a gente hoje, agora inclusive no mês de março, a Sociedade Brasileira de Fígado, a gente tem o Instituto Brasileiro do Fígado, IBRAFIG. Sigam as nossas mídias sociais, tudo sobre fígado, Instagram, Facebook, a gente tem o site também. Busquem lá sempre informações, lá a gente coloca com linguagem leiga absolutamente todas as explicações das doenças que acometem o fígado e principalmente dos cuidados para continuar tendo um fígado saudável. Então, não, né? A gente, historicamente, a gente vem tendo, Milton, muita hepatite por medicamento e por ervas. Então, a gente tem, inclusive, uma siglinha em inglês, que é a DILI, que é Drug Induced Liver Injury, quer dizer, lesão hepática induzida por drogas, e aí a gente tem todos os medicamentos que em qualquer quantidade, qualquer dose, podem sim fazer mal para o fígado. E a HILI, H-I-L-I, que é Herbal Induced, ou seja, lesão hepática induzida por ervas. Então, absolutamente todos os chás, em qualquer quantidade, podem fazer mal para o fígado também. Então, esses chás emagrecedores, normalmente, eles são complexos, ou mistos, né? É um mix de ervas. E a gente tem no fígado um conjunto de enzimas, que é o citocromo P450, e a gente tem que algumas substâncias competem com outras. Por exemplo, né, historicamente, o Tilenol, o paracetamol e o álcool. E aí muita gente quer tratar a ressaca tomando Tilenol no dia seguinte. E aí já está com hepatite pelo álcool, vai lá e induz uma lesão ainda mais importante tomando o paracetamol. Então, para ressaca, melhor de pirona, porque melhor mesmo para ressaca é água, gente, e alimentar-se antes, durante e depois da ingestão do álcool, tá? E o melhor mesmo é nem chegar na ressaca. Exato, porque a ressaca é uma sobrecarga, então o álcool, ele causa desidratação e ele causa também hipoglicemia, tá? Então, no dia seguinte, aquela sensação horrorosa, ela é por hipoglicemia e ela é por desidratação. Tem o meu canal do YouTube, né, a doutora Mônica Valverde Viana, que tem, inclusive, um vídeo só falando de ressaca, é um dos mais vistos lá, a galera quer saber como evitar ressaca. Mas evitar ressaca é isso, gente, é beber bastante água, né? A gente sempre fala que tem uma quantidade. Então, o fígado, ele é muito sobrecarregado. Então, se, por exemplo, você come muito doce e está tomando esses chás emagrecedores, isso vai fazer mais mal para o fígado, ainda do que se você comer o doce puro, né?
Esses complexos, então a gente tem aí esses casos, né? Teve essa moça que foi a óbito, uma moça que é cantora, né? E ela estava tomando esse complexo de chá, segundo as entrevistas que a gente soube, que a família encontrou, enfim, não sei detalhe disso, mas foi ali na época do carnaval, teve um monte de pedido de entrevista para tentar explicar como isso funciona. E também tivemos uma enfermeira aqui do pessoal das clínicas de São Paulo, né? Que tinha sido já transplantada e estava tomando essas coisas, e perdeu o transplante, teve que ser retransplantado. Então, não existe nada natural que em excesso não possa fazer mal para o fígado. As pessoas falam assim, doutor, é natural. Mas o natural é química também, gente. Por isso que tem o efeito medicinal, né? Então, tudo tem efeito. Hoje a gente tem, inclusive, amigo, então uma pauta bem interessante para a gente, é falar do canabidiol, né? O canabidiol, que é componente da marihuana, né? Da maconha, que é medicinal. Então, a gente tem o CBD e o THC, que é o tetracanabidiol, e a gente está usando para um monte de coisa. A gente usa hoje para ansiedade, para compulsão alimentar, a gente usa para autismo, né, com uma frequência absurda, a gente usa no idoso para melhorar a parte motora do idoso, melhorar o sono, enfim. Tem um monte de aplicações hoje, e a gente sabe, por exemplo, que numa quantidade certa ele é excelente, mas em excesso ele faz mal. Então, tudo hoje que a gente usa medicinalmente, em excesso pode fazer mal. E os chás, principalmente, a gente tem visto um boom de prescrição desses chás emagrecedores que são complexos. Então, esse citocromo P450, ele fica extasiado, ele passa da capacidade de metabolização e isso causa hepatite e insuficiência hepática. Então, essa moça que morreu, ela tinha insuficiência do fígado e do rim, dos rins. Doutora, que é muito comum. E falando assim, a gente fala, faz mal para o fígado, mas como que a pessoa que está tomando isso percebe, ou quando percebe já é tarde demais? Como que são os primeiros sintomas? Excelente a sua pergunta, tá? Infelizmente, na maior parte das vezes, não tem sintoma nenhum. Vai aparecer, às vezes, já com insuficiência hepática, o teu olho amarelo, isso já é fase tardia, grave, quando a gente tem icterícia. O olhinho fica amarelo, às vezes a gente vê que esse paciente está mais cansado. Então, o sintoma mais frequente no início de uma hepatotoxicidade por droga é a astenia, né, cansaço, e às vezes náusea. Às vezes o paciente tem um pouco de enjoo, e ele já tem ali, se ele for um pronto-socorro, se ele passar pelo clínico dele e pedir exame de sangue, vai se perceber que esse paciente, ele tá já com hepatite, tá? E então, se você está tomando qualquer coisa dessa, vai começar qualquer coisa dessa. Milton, mesmo o Acutan, né, que a gente usa para a pele. Hoje eu tenho vários dermatologistas que pedem para o paciente passar com o hepatologista antes, então ele vem para consulta comigo, porque as enzimas do fígado dele já eram um pouco alteradas. Às vezes tem um sobrepeso, é muito comum a esteatose hepática, né, que é a doença mais frequente da nossa especialidade. O paciente tem um sobrepeso, tem uma circunferência abdominal maior, e ele já começa com um risco maior de hepatotoxicidade. Então, o paciente obeso e o sobrepeso, aquele que tem um abdômen mais avantajado, ele já tem essa capacidade de metabolização do fígado para ervas e para drogas menor do que o indivíduo que está normalmente no peso correto e não tem a esteatose ou ultrassom. Anabolizantes também, né, doutora? Anabolizantes também, num crescente, Milton, porque eu até falo que aí tem o personal killer, né? A gente tem que falar isso com cuidado, mas o personal assistente médico, ele acha que ele entende e acha que aquilo que ele vai dar não tem efeito. Então, hoje, nutrólogos, nutricionistas, a gente tem que ter muito cuidado com a prescrição dessas fórmulas. Muitas vezes eles colocam ali hormônios, né? Às vezes nas academias, o indivíduo começa a fazer o treino, ele faz a avaliação nutricional, às vezes na própria academia, e aí o profissional acha que precisa prescrever para ele suplementos. Quase sempre eles falam que são complementos ou suplementos alimentares, mas não são, gente. E mesmo os suplementos também, em excesso, a gente tem lesão. Então, é muito comum
o indivíduo relatar para a gente que antes do exercício físico ele usa X coisa, Y coisa, e que ele tem muita eructação, ele tem muitos arrotos durante o exercício. Quase sempre existe ali um excesso de proteína, né? Então, por exemplo, pode tomar whey protein, doutora? Pode. Mas whey é uma proteína do leite. Se você tem intolerância à lactose, por exemplo, você não pode tomar whey. Não é uma boa. Então, você tem outros suplementos de proteína que a gente pode dar. Às vezes, a própria albumina em pó. Então, a gente tem algumas coisas, mas o mundo hoje, ele veio num crescente dessa cultura de que se você toma vitaminas, suplementos, ou você toma chás, como eles são teoricamente naturais, eles não vão fazer mal, Milton. E a gente pega já os pacientes com hepatites mais graves. A gente teve agora durante a pandemia, a gente teve casos de transplante do fígado por excesso de vitamina D, excesso de ivermectina, né, um monte de medicação que na quantidade correta não vai fazer mal para o fígado, mas que nessa quantidade de overdose, vamos dizer assim, que as pessoas tomam, né, uma dose excessiva, vai fazer lesão no fígado sim, e pode até mesmo gerar uma insuficiência hepática com necessidade de transplante desse fígado. E, doutora, se eu quero saber como é que está meu fígado, quais os primeiros exames que eu faço? Tem que fazer? Os exames de enzimas hepáticas, gente, que é a AST, que é a TGO, a ALT, que é a TGP, a fosfatase alcalina, a gama-GT, as bilirrubinas. Esses são os testes mais básicos que a gente faz para o fígado. E se a gente puder, a gente acrescenta o tempo de protrombina e é algo que eles falam da função hepática. Sim. Então, a gente tem o perfil hepático, que são esses exames que eu falei, TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama-GT e bilirrubinas, o AST e ALT ao invés de TGO, TGP. E a gente tem, muitas vezes, um ultrassom que já mostra que existe uma esteatose hepática. Então, quem tem esteatose hepática pode arriscar muito menos ainda com medicamentos, suplementos e chás emagrecedores, pelo amor de Deus, mesmo chás não emagrecedores em excesso, esse fígado já tem uma sobrecarga dessa gordura. Porque a esteatose é um acúmulo de gordura no fígado, né? Exatamente, a esteatose é um acúmulo de gordura no fígado e isso já sobrecarrega esse sistema enzimático, citocromo P450. Então, quem tem esteatose tem mais facilidade para ter uma hepatotoxicidade por droga ou hepatite medicamentosa, Milton. E isso bom, vai até no pior dos casos, entra em falência hepática e precisa de transplante. Mas se for um caso médio, exato, isso é reversível? Como é que é, doutora? Isso é reversível na imensa maioria dos casos, simplesmente com a suspensão do complexo ou da medicamentoso ou herbário, né, com ervas, que está sendo dado para esse paciente, né? E também a gente fala, gente, da suplementação de água. Quanto mais água você bebe, vai diminuindo a chance de você ter lesão por vitaminas, lesão por suplementos, né, chás. Quanto mais água você bebe, também você ajuda esse rim a fazer a depuração dessas drogas, porque são todas químicas que precisam ser depuradas, metabolizadas pelo fígado e depuradas pelo rim. Então eu acho que a primeira coisa é não usar, mas também se for ter ideia de como é que está seu fígado, né, antes de você fazer isso, né? Sim, com certeza. O ideal, assim, olha, fui no dermatologista, passou as coisas pro meu cabelo. Faz uma dosagem dessas enzimas, a STLT, fosfatase, gama-GT, bilirrubinas antes. Depois de 15 dias, um mês que está usando essa medicação, de novo. Claro, se você está usando essa medicação e com uma semana, você começa a sentir que está com a digestão toda alterada, está com gases, está rotando mais, estou com cansaço, nossa, estou tomando esse negócio pro cabelo e aí está me dando um cansaço horroroso. Vai e pede esses exames antes. Né, na sequência logo, os mesmos exames que fez pré-início de medicação, tá? Da mesma forma, assim, olha, eu tô com uma lesão no joelho e o médico me passou anti-inflamatório, eu vou ter que usar por um tempo maior. Anti-inflamatório é uma medicação que o idoso não pode usar. O que é anti-inflamatório, gente? É Lisolid, é Voltaren, é Cataflan, é ibuprofeno. Hoje existe uma mania, um vício, que muitos pediatras passam para criança com febre, ao invés de passar a dipirona e o paracetamol que a gente dava antigamente, passa ibuprofeno de cara para uma criança com febre.
Ibuprofeno é um anti-inflamatório, então a chance de lesão no fígado é maior. É muito dificilmente a gente vai ter uma lesão no fígado por dipirona, mas pelo ibuprofeno, por esses compostos outros, o cetoprofeno ou os outros, é bem mais frequente. Não, e tem gente que toma igual água também, né? Sente uma dorzinha, taca Ai, ó, ibuprofeno. doutora, exato. Eu vejo muito aqui o pessoal que joga bola, homens que jogam bola, mulheres que jogam bola. Graças a Deus, hoje todo mundo joga bola, homem e mulher. Nós somos muito iguais em tudo, né? Para absolutamente tudo. Eu falo, estou falando, na verdade, é melhor falar todos os gêneros, né? Independente do gênero, independente de nada, que a gente tem que. Todos são iguais e todos são susceptíveis a lesões, tanto no fígado quanto e tudo mais. Falando nisso, os transgêneros, né? Então, quando a gente tem reposição de hormônio, tanto o homem trans quanto a mulher trans, que podem fazer reposição hormonal, tem muita lesão, gente, de fígado. Cuidado, principalmente com o câncer de fígado. Então, a longo prazo, a gente tem uma super preocupação com esses pacientes transgênero, que eles têm que ter um acompanhamento com o hepatologista, tá, gente? Faz a reposição hormonal, normalmente é o endocrinologista que vai fazer essa prescrição e tem que acompanhar com a gente do fígado para ter certeza que está tudo indo bem com essa reposição hormonal. O anticoncepcional também chega a afetar o fígado ou é mais tranquilo? A gente tem mais lesões com anticoncepcional, um pouco de colestase. É a mesma coisa do transgênero e desses chips da beleza, né? Os chips da beleza, eles têm muito hormônio ali dentro. O que é chips da beleza? Não sei o que é chips da beleza. Amigo, a doutora Moniquinha vai te contar agora. A gente tem visto muito, Milton, principalmente nos últimos 3 anos aí, a gente tem esse chip da beleza que, teoricamente, começou tudo com a reposição de gestrinona. Então, eram mulheres que tinham endometriose, que tinham dificuldades de ovulação, de menstruação irregular, e aí você fazer a reposição da gestrinona. Inicialmente, a gestrinona, e aí, para alguns pacientes, era colocado um pouco de testosterona. Então, hoje isso virou uma indústria, né? Tanto que mudou-se o nome para chip da beleza. Então, você tem tudo dentro desses chips e, às vezes, isso é feito um mix de hormônio e implantado isso, né? Como se fosse... subcutâneo, assim? É subcutâneo, a maior parte deles é subcutâneo, mas você pode ter também um complexo, uma fórmula que o médico prescreve, e aí a gente tem um monte de ginecologista prescrevendo isso, um monte de endocrinologista prescrevendo isso, infelizmente, às vezes até o próprio nutrólogo, né? Então, essa é uma causa hoje muito frequente de colestase, né? De uma lesão por aumento de fosfatase alcalina gama-GT e bilirrubina. Existem alguns que podem dar lesão com aumento de AST e ALT, TGO e TGP, mas o mais frequente, Milton, nesses casos, é a hepatite colestática. E essa sim o paciente percebe que o olhinho fica amarelo, o freio da língua fica mais amarelo e muito cansaço, né? Às vezes tem acne. Então, nesses chips da beleza, desses negócios, às vezes a pessoa começa a ficar magra e começa a aparecer acne em todo canto. Então, a gente precisa realmente ter cuidado com essas coisas, consultar um hepatologista antes e depois de iniciado, né, o tratamento. Não, ainda mais se a pessoa toma tudo isso, ainda toma álcool, né? Tem uma alimentação gordurosa, aí pode piorando o tá acima do também, peso. Né? Só piora, gente. Gente, eu quero deixar muito claro. A única coisa detox que existe no mundo é água. Não existe chá detox, suco detox. Esses sucos detox, eles dão um gás, costumam dar muita distensão abdominal, muita eructação, porque vai ali um monte de erva, um monte de folha, um monte de coisa. E a gente não produz enzima que digere vegetal, tá? Por isso que as fibras, né, dos vegetais fazem tanto efeito para a digestão, ajudam tanta gente. Mas quando você toma esse suco, uma batida daquele suco de manhã, né, e tá com o estômago cheio de ácido clorídrico ali acumulado da noite, cheio de bile, isso é uma bomba digestiva. Isso vai dar uma fermentação absurda.
né? Eu vejo que tem muitos veganos que comem o pão de fermentação, que já é um pão que dá mais gás, junto com o suco detox e vem naquele copão desse tamanho. Mas essa pessoa vai ter o dia inteiro má digestão, tá? A gente não produz celulase, né? Uma enzima para digestão da celulose. O bicho, nós, seres humanos, não temos essa capacidade. Só o cupim, né? O cupim que digere celulose, a gente não. Exatamente, exatamente. Ô, doutora, Mais alguma? eu acho que é mais pra gente chamar atenção, entender o fígado, lembrar que ele tá lá sofrendo as consequências das nossas escolhas, né? E falar, isso aí. e chamar atenção pro fígado e dizer, e hoje, e porque também tudo isso que a gente falou, de certa maneira, entra numa normalidade, né? Como se fosse normal tomar chá emagrecedor, usar bomba, usar. Então, chamar a atenção que isso não é normal, né? Que isso pode trazer alteração para o corpo e às vezes irreversível, né? A gente tem tido recordes, né, de registros de toxicidade desse fígado por produtos ditos como naturais. A gente vai ter uma reunião monotemática dos especialistas de fígado do país para ver se a gente gera um documento, porque tudo isso é tão empírico, é tão sem regulação, sabe, sem regulamentação, que esses profissionais prescrevem isso, e muitas lojas vendem coisas sem nenhum tipo de prescrição médica. Gente, tudo isso é química que pode fazer mal. Eu quero agradecer, Milton, pelo convite, sempre maravilhoso, né? Então, o Dr. Milton Morales, que é escritor, tem 1 milhão de funções, ele tem esse maravilhoso, eu sou fã dele também. E aí é muito legal a gente ter aqui esse canal para poder falar com todo mundo, né? Sendo entrevistada por um médico, que é completamente diferente quando a gente é entrevistada, né, Milton, por um jornalista, por um repórter, de quando tem um colega médico, né, que sabe exatamente como perguntar para a gente e deixar claro nas perguntas, nos dá a oportunidade de explicar melhor aquilo que é fundamental que a população saiba. Muito Imagina, eu que agradeço, doutora. E aí vamos marcar as próximas também com outros temas, que é sempre muito agradável falar com você. Muito obrigada pela oportunidade, querido. Obrigadão. E prestem atenção aí. Pode mostrar, compartilhar esse vídeo, hein, pessoal? Se tiverem mais dúvidas, mídias, Instituto Mônica Viana e Tudo Sobre Fígado, que é para leigo, que a gente faz com todo carinho. São vídeos, são posts feitos por nós, Sociedade Brasileira de Fígado, né, pelo IBRAFIG, que a gente posta todo dia material para leigo, com linguagem leiga, feito por especialistas. Muito obrigada.